Olá pessoal, meu nome é Bruna, esse aqui é o primeiro vídeo no meu canal. Eu consumo conteúdo literário já tem mais de 12, 13 anos, mas eu sempre tive vontade de fazer parte dessa comunidade, mas eu sempre tive muita vergonha. Então esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo. Eu vou trazer num formatinho, vocês vão identificar com o passar dos meses, vai ter uma lógicazinha. A minha ideia primeiro é trazer no mínimo um vídeo por semana, mas conforme a gente for se conhecendo e se adaptando aqui, posso trazer mais, e porque gostaria de trazer alguns vlogs também. Mas esse primeiro vídeo eu vim trazer os livros que eu li no mês de setembro, agora de 2024. E o mês de setembro foi um mês muito incrível de livros. Eu li os 3 melhores livros desse ano nesse mês agora de setembro. Então é só recomendação boa que eu vim trazer nesse vídeo. Tem um livro, hoje é dia 27 de setembro, tem um livro que eu tô lendo, que é Uma Família Feliz, do Rafael Montes, que eu pretendo terminar ainda esse mês, mas eu não tenho certeza, eu não vou me comprometer aqui, por isso que eu não trouxe ele pra esse vídeo. Mas aí, qualquer coisa, na semana que vem eu trago pra vocês e falo um pouco dele. Bom, eu comecei esse mês lendo um livro incrível, o melhor livro lido esse ano, que foi Novembro de 63, do Stephen King, tá? Esse livrinho aqui, ele é um livro incrível, gente. É o melhor livro que eu li esse ano. Eu já tinha lido algumas coisas do Stephen King e todos que eu li até agora eu gostei. Eu li O Iluminado e o Doutor Sono. E tinha mais algum outro que eu tinha lido, eu não tô lembrando. Mas ele tem uma escrita muito envolvente. Esse livro aqui, eu li ele tem 720 páginas, eu li ele numa semana. Mas, gente, eu fiz um ritmo frenético de leitura, tá? Eu tinha feito uma aposta com meu namorado. Se eu lesse esse livro em uma semana, ele me dava o livro Pachinko. E daí eu ganhei o livro Pachinko. Mas foi um ritmo que não é um ritmo que eu leio, tá? Eu leio um pouco menos. Mas no geral dá essa média de 2 a 3 livros por mês, que eu quero começar a trazer aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Esse livro aqui, ele narra a história do Jake Eppings, que ele é um professor de inglês lá dos Estados Unidos, e a história se passa em 2011. E em um dado momento da história, bem no comecinho, assim, ele já começa bem frenético, ele descobre uma fenda no tempo e volta para 1958. Essa fenda do tempo tem algumas regras claras ali, e toda vez que ele viaja, passa 2 minutos apenas no presente, e ele pode viajar diversas vezes. Mas se ele faz alguma alteração no passado e ele quer que essa alteração se mantenha, ele não pode voltar de novo, porque ele sempre vai voltar para o dia 9 de setembro de 1958. E aí, durante o livro, eles contam o porquê, mas assim, a ideia que eles têm é ele mais um rapaz que mostra pra ele a fenda do tempo, é salvar a vida do Kennedy em 1963. Porque é um grande marco histórico que tem ali perto daquela data que eles conseguem voltar. E também eles explicam que tem algumas coisas que vêm acontecer depois da morte do Kennedy, a guerra do Vietnã, a morte do Martin Luther King. Então são coisas que eles acreditam que mudando essa passagem histórica vai alterar no futuro. Enfim. A premissa do livro é essa, sobre a viagem no tempo e salvar o Kennedy lá em 1963. Pra ele fazer isso, ele vai precisar viver de 58 até 63, lá no passado. E aí que tá toda a história, meus amigos. Esse livro, ele te traz, você compra ele com essa ideia. Ele vai falar sobre a viagem no tempo, sobre o Kennedy, é uma ficção histórica, nananana. Isso é o 30% do livro, 70% não te contam. É um livro incrível, é sobre vida, sobre relacionamentos, sobre construção de espaços, tipo, o teu espaço no mundo. Assim, eu achei um livro incrível, muito além de história de viagem no tempo, muito além de história do Kennedy e dos presidentes dos Estados Unidos. Pra mim, ele é muito maior que isso. E ele é uma grande, grande, grande história de amor e de amores impossíveis. E que é um tipo que eu gosto bastante. Eu não sou muito apegada a livros românticos, mas esse aqui não é só de amor romântico, é relações pessoais mesmo. Então, eu acho que aqui o King, não sei se ele teve a noção que ele estava criando uma grande história. Uma grande história mesmo. E eu assisti alguns vídeos, no geral, todo mundo que eu vi gostou muito desse livro. Mas eu vi um vídeo de um rapaz, vou até deixar aqui embaixo, eu não lembro o nome dele, que ele falou que ele não tinha gostado, e ele trouxe bastante a visão de ficção científica desse livro, e realmente eu concordei com ele em vários pontos, se você analisar esse livro por uma ficção científica. Pra mim, ele não pode ser que o livro tenha tido essa proposta, mas eu não li ele de maneira alguma desse jeito. Pra mim, ele é muito maior que isso, a ficção científica é um pano de fundo ali pra história desse livro.
Então, ele foi a minha melhor leitura de 2024. Super, super recomendo. Eu não quis falar muito desse livro pra não dar spoilers, mas vale muito a pena. Apesar de ser um livro grande, é uma leitura muito fluida. As coisas que acontecem aqui são super intrigantes e te deixam muito envolvido na história. Sem contar que eu me apeguei muito nos personagens e na cidade. E aí, volta e meia, eu sinto falta, sinto saudade, dou uma lida, assim, dou uma folhada e dou uma lida. Isso que eu terminei esse mês, esse livro. E aí, engatando numa ótima leitura, depois desse livro, eu comecei a ler A Cidade do Sol. Essa foi uma leitura conjunta que eu fiz com uma amiga minha, ela que indicou. Eu não sabia nada desse livro, eu só fui ler. E, gente, tava diante de um grande livro também, e eu sabia isso já a partir de um terço do livro, eu já sabia que era um grande livro. Eu comprei ele no sebo, eu paguei R$15 nesse livro, gente. E aqui dentro tem uma grande história. Bom, a premissa é o seguinte. Ele acompanha a história de duas personagens, que é a Marian e a Layla. Elas têm mais ou menos uns 15, 20 anos de diferença. Não lembro, fala certinho a idade delas, mas eu não lembro. E acompanha a vida delas desde criança até esses 40 e poucos anos lá. Então a história se passa de 79 até 2011, 2012 ali. E são a história de duas mulheres do Afeganistão. Como pano de fundo, tem toda a questão do Afeganistão e as guerras que ocorrem lá, e as trocas de liderança e de poderes que acontecem dentro do país, e como isso afeta a vida dos moradores lá. Então ele é um livro que é muito enriquecedor, pra você ter uma ideia, porque a gente vê no jornal e vê nas notícias, não sei quantos mortos, não sei quantos mil mortos, e as mulheres que sofrem lá, e claro, a gente se comove, mas são estatísticas. Aqui a gente sente na pele como se fosse um conhecido nosso que estivesse passando por essas situações horríveis, atrocidades, condições subhumanas ali de existência, e como elas são resilientes, assim, por passar por todas essas adversidades. Então é um livro, assim, que a gente entende muito da situação que esse povo já sofreu. E também a gente aprende muito sobre a história dos governos do Afeganistão, toda a questão como o Afeganistão foi afetado na Guerra Fria e depois da entrada do Talibã. E aí como esse ciclo é tão repetitivo de um governo mais brando, um governo mais autoritário, e fica essa guerra de poder ali. E durante um tempo que fica mais brando, tem grupos de revolta se formando na surdina, e aí do nada explode uma guerra civil ali. E aí tem os bombardeios e tudo mais. Enfim, eu me apeguei muito aos personagens, às meninas aqui da história. Eu, assim, senti muito pela história delas, porque eu sei que é uma história que é uma ficção aqui no livro, mas é uma história que acontece com milhares de mulheres. É uma realidade, né, no Afeganistão. Então, dá muita tristeza saber que tem mulheres e pessoas e crianças passando por essas situações que elas passam aqui. Então, é um livrão, gente, é um dos melhores também que eu li esse ano. E super recomendo, ele foi super rapidinho pra ler também, porque ele é um livro muito fluido, ele tem uma escrita bem tranquila, e ele é pesado, você tem que parar pra digerir às vezes, mas vale muito a pena ler esse livro, gente. E aí, pra fechar com chave de ouro esse mês de tristezas e sofrências, eu li Germinal, do Émile Zola. Esse livro aqui eu também paguei R$15 no sebo. E, gente, é uma obra-prima. Esse livro que eu comprei aqui no sebo, eu não tinha visto, mas ele é uma versão adaptada. Então ele tem 255 páginas. Eu não tenho nada contra versões adaptadas, principalmente para livros que às vezes, por exemplo, esse livro aqui era um livro que eu não tinha tanto interesse de ler, então eu não ia encarar ele do original de 500 páginas, porque não estava dentro, mas eu queria saber da história. Muito provavelmente agora eu vou ler o livro original, porque, gente, isso aqui é uma obra-prima. Ele é um livro muito triste também, eu acho que é o livro mais devastador que eu li, assim. Ele traz uma realidade muito pesada. Bom, vou trazer a premissa pra vocês também. Germinal se passa no século XIX e ele traz um retrato da sociedade ali dos trabalhadores em minas de carvão. Então, são pessoas muito, muito pobres. E eles trabalham em condições subhumanas também, em coisas que eles correm perigo diariamente e eles vivem em situações insalubres. Então, se eles não sofrerem nenhum acidente durante a vida ali deles de trabalho, muito provavelmente eles vão ter algum problema de pulmão. Tem um senhor que ele é mais velho, trabalhou lá 50 anos na mina, e ele tosse preto, assim, por conta do carvão. Então são situações, assim, muito insalubres, e são pessoas que trabalham em trabalhos muito horríveis e ganham muito pouco, então mal dá pra eles se alimentarem. Então traz um retrato, assim, da sociedade que eu ainda não tinha visto. Eu já li vários livros ali do século XIX e eu sempre tive um retrato da classe média alta, que é o que traz ali, tipo, em Orgulho e Preconceito. Tem também, os Sofrimentos do Jovem Werther. Tem outros, assim, que eu não tô lembrando o nome.
mas que traz a estrutura, até o Judas Obscuro, que é um pouco mais à margem ali, ele traz uma estrutura ali de uma sociedade um pouco melhor financeiramente. Mas esse aqui ele traz do povo miserável mesmo, e como as condições financeiras afetam as relações sociais. Então, em como são tratados esse povo e, por exemplo, essa questão até, tipo, que é algo que a gente, antigamente tinha, era obrigada a casar, era não sei o que, não sei o que. Aqui é uma visão um pouco diferente, porque se a menina casa, ela sai de casa e ela não traz mais dinheiro pra casa. Então, tem uma briga ali, é muita miséria. Então, a sociedade se molda de uma maneira diferente na miséria. Então é como se fosse uma sociedade à parte. E na premissa do livro você vai acompanhar ali a história do Etienne, que ele é o personagem principal. Tem vários outros personagens, mas ele é o principal ali da história. E ele começa a trabalhar nessa mina de carvão e ele vê essas insalubridades e ele tem uma veia mais revolucionária. Então ele começa a liderar esses mineiros ali pra fazer essa revolução acontecer. E aí, gente, o que já era horrível fica péssimo, porque eles fazem greve, e aí eles começam a ter uma miséria absurda, porque antes eles mal podiam comer, agora eles não comiam. Então, assim, é um livro que te traz muita reflexão, dá aquela velha briga do patrão e do empregado, e, gente, de como algumas coisas são tão importantes para a estrutura social e para a proteção, né, dessas pessoas que são marginalizadas. Então, é um livro, assim, também que, olha, ele é muito, muito pesado, gente. Principalmente em condições humanas e questão de convívio, assim, quando uma sociedade é levada a um extremo de pobreza e seu instinto mais animal aflorado, sabe? Mas eu super recomendo, eu gosto de livro assim, gente, não tenho problema com livro assim. Mas se você é uma pessoa mais sensível, talvez você tenha que ler mais sobre o que esse livro pode causar ali pra você. Desses, assim, do Germinal, A Cidade do Sol, em novembro de 63, o único que eu recomendo, sem nenhuma contraindicação, é Novembro de 63, ele é um livro bem bacana pra se ler. E A Cidade do Sol e o Germinal é aquilo, dá uma lida na sinopse e vê se você vai se identificar, porque são livros pesados e trazem bastante sofrimento. Mas são livros incríveis. Gente, esse foi o meu mês de setembro, então eu vim numa sequência muito boa, isso fazia anos que não acontecia, de vir vários livros muito bons, assim, um atrás do outro. E agora eu tô lendo Uma Família Feliz, vamos ver o que vai ser. Mas, assim, a minha régua tá bem alta para as próximas leituras. Bom, gente, é isso. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já leram esses livros e qual que foi a impressão pra vocês. Eu gosto muito dessa troca, assim, mesmo que vocês falem, eu odiei esse livro por isso e por aquilo, eu gosto muito, expande muito minha cabeça. Curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal e me acompanhem para as próximas novidades. Um beijo e até mais!